Olá, leitores e internautas de O Liberal. Meu nome é Gabi Gutierrez, repórter de Política e Economia do Grupo Liberal. Nesse domingo, a população norte-americana vai definir o seu novo presidente da República e, por isso, a gente conhece e ouve muito sobre esse processo eleitoral que trouxe para a gente tantos momentos marcantes na política mundial. E a gente vai ouvir a Carolina Caseta, que está morando nos Estados Unidos, no estado do Wisconsin, e vai falar um pouquinho para a gente sobre como está esse clima, como a população tem reagido e tem se posicionado nesse período de campanha. Carol, seja bem-vinda, muito obrigada por nos atender, por nos dar um tempinho. Conta pra gente, como é que tu descreveria esse clima entre os americanos nesse momento, nesse período pré-eleições? Obrigada pelo convite, Gabi. Bom, nesse momento pré-eleição aqui na cidade que eu estou, fazer esse pequeno contexto. Eu estou numa cidade bem universitária, que é a cidade de Madison, que é uma cidade que eu percebo que tem uma forte tendência pela Kamala Harris, então eu sinto um clima bem amistoso. As conversas são sempre mais no sentido de que incentivando as pessoas a votarem, a se registrarem a votar e fazer o voto antecipado. Hoje eu já percebi aqui na universidade várias pessoas com o botãozinho que eles dão de que eu votei, usando uma camisa, mostrando que já votaram e incentivando os demais a fazer o mesmo. Essa campanha de incentivo ao voto é muito forte, né? Daqui a gente consegue perceber que engaja artistas, enfim, cantores internacionais que a gente acompanha, né? E vê que é uma coisa muito forte, uma coisa que é diferente da nossa cultura, né? Que a gente tem mais essa fidelidade ao voto. O que tu achas, assim, no tempo que tu tá aí, que afasta um pouco que afastaria os eleitores do direito ao voto? Olha, eu te confesso que aqui em Madison é uma cidade que está bem engajada mesmo, então são poucas as pessoas que eu ouvi falando que não querem votar, principalmente os jovens. Eu acho que isso também é uma característica. Como você comentou, algumas pessoas, vários artistas que nós conhecemos e ouvimos muito, estão também influenciando um pouco esse espírito das pessoas votarem, talvez até mesmo uma vontade política de participar, que parte mais dos jovens, né? Então, é engraçado ver esse movimento. Eu confesso que no dia que eu cheguei, até lembrei disso agora, tinha uma campanha que era Crianças por Kamala Harris. Então, tem realmente um movimento, talvez uma mudança de cultura, eu não sei, mas é uma cidade que está bem aberta para esse movimento. Certo. E assim, já que tu vê que muita gente tem se posicionado e quer participar desse momento, o que tu vê? Eu não sei se tu já conversou com alguém que pudesse falar um pouco sobre isso, mas o que tu vê como uma prioridade para os eleitores, assim, que são pautas muito urgentes para eles? Uma das pautas com quem eu conversei também de novo um contexto, numa universidade que tem uma forte comunidade latino-americana. Então, conversei com alguns descendentes latino-americanos, já a primeira geração que nasceu aqui, e esse ponto da imigração é o ponto que toca esse grupo com quem eu tive mais contato até o momento. Então, a defesa pela regulamentação e pelo respeito aos imigrantes é algo importante. E tu achas que, lógico, aí tu tem essa visão muito, de certa forma, até nichada, mas já ouviu algum relato de uma polarização, algo que talvez a gente possa comparar até com as eleições presidenciais aqui no Brasil, por exemplo, com aquilo que a gente viveu, ou tu acha que isso pode ser uma coisa de pontos muito específicos do país? Eu acho que, assim como no Brasil, tem alguns estados em que a polarização está mais forte. Então, por exemplo, ou cidades mesmo, como eu disse aqui, é uma cidade muito universitária. Eu peguei um ônibus até a cidade vizinha e já vi mais manifestações pró-Trump. Então, acho que aqui está, como eu disse, uma bolha. E quando eu conversei com outros professores que são imigrantes e estavam aqui desde as eleições em que elegeram Trump, depois Biden, que viveram melhor essa polarização, a cidade em si não tem essa polarização tão marcada. A gente vai ver essa polarização mais marcada em outros estados. Então, eu ouvi relatos de pessoas que já nasceram aqui, mas que são filhos de indianos e que sofreram um forte preconceito na Califórnia. Então, eu acho que, como eu te disse, aqui acaba sendo uma bolha mesmo, apesar de ser um estado importante, que ninguém sabe ainda direito como é que vai votar, porque o Wisconsin é um estado muito decisivo. Nas últimas eleições, foi um dos estados que decidiu a eleição. Então, mas Madison não é o retrato de Wisconsin. Com certeza. Eu ia, inclusive, te perguntar sobre isso, porque
são o que eles chamam de estados-chaves, né? Então, são 6 na lista, se eu não me engano, se eu não estou trocando o número, mas se eu não me engano, são 7 estados que são considerados esses estados-chaves, né? Tu achas que essa variação, então, do Wisconsin, porque tu está numa cidade onde tem um candidato muito forte, vamos dizer assim, né? Tu achas que isso faz com que esse clima de vamos votar e esse incentivo ao voto seja mais forte? Acredito que sim, até por ser um estado, como eu te disse, muito universitário, de muitas pessoas que talvez não pudessem votar na última eleição e agora podem, né? Então, talvez essa vontade de criar uma cultura de voto. E era engraçado, porque eu ia para academia, eu ia para feira e todo mundo parava e eu ficava, gente, não tem como votar, né? Então, eles realmente são bem ativos. Todos os sábados eles estavam com uma bancadinha no que a gente chama de Farmers Market, que é algo que mobiliza um pouco a cidade, incentivando as pessoas a votarem. Eu conheço até uma brasileira que tem a dupla nacionalidade americana, ela tem cerca de 18 anos e ela fez questão de se registrar para votar, porque ela quer participar desse movimento agora. Que legal. E assim, a gente sabe que as eleições nos Estados Unidos são muito diferentes daqui do Brasil, inclusive no processo de apuração, né? Que é um processo que é muito diferente do nosso. O nosso, por exemplo, aqui em Belém, eleições municipais agora, a gente soube em menos de 1 hora o resultado, é uma apuração muito rápida. E como é que tu vê que a população comenta ou espera esse momento da apuração? Tu sente uma ansiedade, porque assim, pode levar dias, né? Então são dias de tensão, vamos dizer assim. É engraçado porque esse foi o tópico de uma conversa que eu tive com um grupo de descendentes de latino-americanos que moram aqui. Eu falei, gente, num dia eu sei quem é o presidente do país. Eu não tenho que esperar dias igual vocês esperam. Então eu acho que eles nem têm noção que existe uma forma mais rápida, mas há uma ansiedade em geral com esse pleito eleitoral. E aqui na Faculdade de Direito foram vários eventos que tiveram para discutir qual é o cenário atual, quais eram as opções. Então, esse incentivo também partiu muito aqui da faculdade de forma específica. A gente sempre recebe e-mails institucionais relembrando sobre a votação e dando algumas instruções de segurança também, de proteção pessoal, de o que fazer, o que não, o que deixar de fazer. Sempre lembrando também uma política que tem aqui dentro da universidade de não utilização de armas, né? Então, sempre lembrando essa questão de não violência. É bem interessante como eles se organizam de maneira geral para esse final de semana, né? Porque também tem a votação antecipada, que é algo que eu tô vendo que muitas pessoas já fizeram. Como é a votação antecipada? Tu faz no canhotinho que recebe? Pelo que eu vi, você faz num canhotinho e envia. Ah, tá. Aí pode mandar antes do domingo. Pode mandar antes do domingo. Ah, legal. E a outra coisa a última pergunta que eu ia te fazer, qual tu achas que são as principais diferenças desse período de campanha entre o Brasil e aí os Estados Unidos? Eu acho que aqui eles levam muito mais para casa, se eu posso dizer assim, que é engraçado, que nessas movimentações de voto sempre tinham os cartazes para serem fincados na frente da sua casa. Então, às vezes, a gente passa aqui e a gente vê as casas representando a sua opinião política de maneira geral. E eu acho que no Brasil, talvez, a gente tenha esse hábito, por todo o nosso contexto histórico de redemocratização, enfim, o hábito e a vontade de votar. Que eu vejo que às vezes precisa falar muito mais sobre a importância do voto, sobre a valorização do voto. Então, um movimento como esse, que se eu não me engano, depois que a Taylor Swift ou a Beyoncé declararam um voto, não sei quantas pessoas se registraram para votar. Chega a ser engraçado para a gente, né? Que é obrigado e, enfim, que acaba criando essa vontade política. Então, acho que a maior diferença é desse incentivo grande para que se inscrevam para uma votação.